Agradeça até mesmo pelos seus erros. Imagina que você está num estado, está em um ponto, num tempo onde o que você fazia, você conseguiria. Imagina que o que você pensa que você quer, você consegue de forma instantânea, sem pensar muito, sem ter nenhum esforço ali psicológico ou algum aprendizado. Imagina que, por exemplo, eu digo aqui que eu quero 100 mil reais e automaticamente ele cai do nada na minha cama aqui, no meu bolso. Imagina que eu penso que eu quero um carro e automaticamente ele cai na minha garagem aqui na frente, na rua da minha casa. Entende? Imagina, eu estou dando um exemplo muito extremo. Mas agora imagina que você tem a oportunidade de conseguir construir as coisas do zero. Eu sei que parece maluquice que eu vou falar aqui, talvez até seja. Mas imagina que você tem um cenário totalmente diferente. E muitas vezes a gente, por exemplo, eu me pego me autocriticando e me auto-sabotando até mesmo, falando eu errei aquilo foi culpa minha, aquilo, enfim, eu errei daquele jeito, errei, e aquilo fica martelando na minha mente, entende? Mas imagina que esse processo todo, ele é essencial para a formação do meu próprio ser, entendeu? E eu costumo fazer essa analogia até mesmo com academia, até mesmo com exercício físico, até mesmo com músculo. Imagina que, por exemplo, eu tenho o objetivo de conseguir um físico muito da hora, com mais massa muscular, menos gordura corporal, porque eu sei que eu vou estar em um estado de eficiência do meu corpo muito mais efetivo desse jeito. Então, o que eu preciso para fazer isso? Não é só o desejar que eu vou conseguir. Então, eu começo um processo de micro lesionamento dos meus músculos. E o que acontece é algo a longo prazo, não é algo a curto prazo. Então, eu micro lesiono meus músculos, as minhas musculaturas, por exemplo, do bíceps, e existe um tempo ali para ele poder se recuperar e conseguir reconstruir massa muscular naquela região. Entende que não vai ser na primeira semana, na segunda, na terceira, vai ser algo muito mais a longo prazo, vai ser questão de meses para ver o resultado efetivo. E é a mesma coisa, por exemplo, com erros, sacou? Eu não vou conseguir no primeiro exercício, primeira vez que eu fizer um exercício pro bíceps, que eu vou conseguir construir massa muscular de forma efetiva para ficar como, por exemplo, tá agora. Foi questão de anos, por exemplo, para eu conseguir estar no nível que eu estou hoje. Enfim, não é questão sobre tamanho, mas foi um tempo, foram erros. Não foi todo dia, por exemplo, que eu estava bem para treinar e que eu treinei na melhor forma possível. Entende que os erros são essenciais para a construção do seu psicológico, digamos assim, mental, para você ser o que você é hoje, entendeu? Eu fiquei num questionamento alguns dias atrás sobre eu estava me autocobrando sobre algumas coisas e eu sempre estou me autocobrando. Em estilo em tá 220, 220, 220. Ah, esse aqui não tá saindo desse jeito. Eu sei que existe um momento que eu tenho que, por exemplo, dar uma freada na minha mente, relaxar um pouquinho e depois voltar, porque senão estar todo momento daquele jeito não é saudável, não é legal. Mas onde que eu estaria se eu não tivesse com essa mente de autocobrança alguns meses atrás? Entende? Talvez eu não tivesse no mesmo desenvolvimento que eu estou hoje de consciência, no mesmo desenvolvimento físico, no mesmo desenvolvimento de comunicação que eu estou hoje, de dicção, de, por exemplo, estar tão à vontade falando sobre alguma coisa aqui nesse exato momento. Eu não estaria em total, não estaria tão bem na frente da câmera para fazer um vídeo como esse, por exemplo. Entende que todos os meus erros, eles são essenciais, desde todos, até aquele que você considera o maior, que trava você em alguma coisa, para você estar o que você é hoje, pelo que você é bom hoje, entende? O Cristiano Ronaldo não foi o melhor
não foi melhor na primeira vez. Entende? Por essa sequência de repetições. E os erros também estavam lá. E eles são essenciais para você conseguir verificar aonde que você errou, aonde que você pode errar, o que que você pode mudar hoje. Entende que quando você erra e você fracassa, é como se você parasse, tropeçasse no caso, no próprio erro, você caísse e você ficasse um pouco abaixo. Digamos que você antes estava em pé correndo e quando você erra em alguma coisa você cai e fica ali perto do solo abaixo. Mas no mesmo momento que você fica perto do solo, você consegue ver tudo de uma forma mais ampla, de uma perspectiva diferente, e você pode mudar essa perspectiva e concentrar para a solução e tomar um novo caminho. Agora imagina que você encontra a situação em que existem duas pessoas. A pessoa que errou pra caramba em alguma coisa, em algum nicho, digamos que um mecânico, digamos que seja um mecânico de motor, de moto, exemplo totalmente aleatório. E o outro também um mecânico de moto, de motor de moto. Porém, um deles errou muito no processo, entendeu? Teve diversos erros. E ele se culpou muito, por muito tempo. Isso travou ele até em algumas coisas. Mas imagine que ele tem a oportunidade, por exemplo, de uma vaga de emprego. E existe o outro. O outro sempre deu certo em tudo. Sempre conseguiu ali, não teve muitos problemas. O seu nível de cortisol, de pressão sobre situações que deram errado é muito mais baixa, entende? A sensibilidade dele de cortisol para receber um problema de coisas que deram errado é muito mais baixa, entendeu? É muito mais alta no caso. Ele é mais sensível quando as coisas derem errado. Imagina que a prova é resolver algum problema naquele motor em que a empresa pede. E apenas esses dois estão finalistas. E o problema que acontece no motor são problemas diversos. E o que acontece? Exatamente todos os problemas que esse cara teve aqui no começo, ele consegue resolver numa boa, com tranquilidade, de forma mais prática, porque ele passou por isso lá atrás, lá no começo. E o outro não tem nem um pouco de praticidade para conseguir resolver o problema, porque ele não teve os erros ali anteriormente, entendeu? Ele está muito mais sensível a qualquer tipo de acontecimento que acontece. E essa história aqui não é sobre mecânico de motor de moto ou sobre uma vaga de emprego, é sobre qualquer coisa. Entende que eu consigo me preparar muito mais se eu passei por diversos erros e eu tive diversas tentativas e diversas falhas em diversos setores. Entende que eu vou estar muito bem mais preparado do que qualquer um, a ponto de que cada falha, cada erro, me torno muito mais forte. Entende? Que eu vou conseguir conversar e me comunicar e ter uma visão muito mais ampla quando eu chegar em certos níveis. Entende que o desconforto dessas falhas e erros são essenciais para que eu seja o que eu sou hoje, pela visão que eu tenho hoje, de uma forma muito mais ampla e profunda em todos os âmbitos. Imagina uma criança que nunca teve, por exemplo, acesso à rua, que foi criada dentro de casa, com seus pais super protegendo ele. Imagina uma criança da mesma idade que, por situações inúmeras e contextos socioeconômicos e sociais, ela teve muito contato com a rua. As diferenças são nítidas porque essa criança tem contato a todo momento com problemas e situações e ela consegue se desenrolar muito mais fácil. Porque ela está condicionada a um ambiente que proporciona ali situações e ela consegue muito mais. Entende que erros, problemas, falhas, tentativas que deram errado são essenciais para a gente conseguir resolver problemas agora e acertar agora e ter sucesso agora ou consequentemente depois. Imagina que o cara que se considera fracassado exatamente nesse momento pode estar mal simplesmente por ter errado muito anteriormente.
Isso se aplica até mim mesmo. Mas a real é que se você parar para pensar isso de uma forma mais racional, empírica, eu tô cada vez mais forte. A cada falha, tentativa que eu faço, eu tô cada vez mais forte. E isso se aplica a qualquer coisa. Exatamente a qualquer coisa. E está totalmente ligado ao ser humano. E eu acredito que isso é uma visão que eu tenho a longo prazo de qualquer coisa. E que nada pode vencer alguém que é persistente em alguma coisa, em algo, enfim, qualquer coisa. Beleza? Então, a reflexão do vídeo de hoje é isso. Talvez não tenha sido um sentido muito grande para, por exemplo, shape, músculo, mas um sentido mais para autoconhecimento, uma questão mais psicológica sobre questões de erro, falhas, acertos. E, cara, quando você começa a entender essas paradas, o jogo começa a mudar. E é como se cada desafio que viesse mais fosse um nível, por exemplo, como se estivesse num jogo e eu estivesse num nível maior. Cada fase eu tô mais forte, entende? E às vezes a gente esquece disso, de olhar o nível, já todos os pontos que nós passamos e que estamos muito fortes, beleza? Então agradeço até os erros, as falhas. Isso vai tornar você muito maior, muito mais forte, muito mais, a sua visão vai ser muito mais ampla sobre qualquer coisa. E enfim, a mensagem é isso. Se você, vou deixar um vídeo aqui do lado, é só você clicar aqui. E caso você queira ver como é uma rotina de mais perto, tem o Instagram aqui embaixo na descrição. Beleza? Valeu.